Qual a diferença entre as suspensões independente, semi-independente e dependente? Pois é, gente, então o que acontece é o seguinte: quando você tem um eixo, como os veículos antigos tinham, rígido na traseira, né? Você tem um grande problema. Se uma roda passa num buraco, ela tem uma oscilação, ela perde o contato, né, com o solo momentaneamente, ela piora o contato com o solo, mas a do outro lado também sofre algum problema, menor, mas sofre. Porque se você tem um eixo rígido, se essa ponta de cá sobe, aqui ó, o eixo, né, para poder permitir que essa roda suba, vai determinar um giro nessa roda. Então, essa roda que estava bem apoiada no chão, ela começa a ficar mal apoiada. Então, em qualquer tipo de irregularidade no piso, a suspensão dependente, o eixo rígido, é um pepino. Aí, bolaram a suspensão independente. Aí você tem um conjuntinho para uma roda, né? O exemplo aí é a Multilink, até a McPherson também é independente, mas assim, uma roda sobe e desce e não tem nada a ver com a outra. Tem só a barra estabilizadora, que isso não dá para não ter, para evitar, né, a inclinação da carroceria. E a semi-independente é quando você tem, né, uma solução intermediária que permite uma construção barata. O problema é preço, tá? Quando você tem o eixo rígido, você tem dois braços com o eixo que fica assim, duas buchas, acabou. Agora, se você tem uma semi-independente na traseira de algum veículo, você põe dois braços e põe o que seria o eixo no meio desses braços. Então você permite que uma roda tenha uma movimentação e que o tanto que isso vai afetar a outra roda é, digamos, a metade do que seria afetada se fosse um eixo rígido, porque você tem uma relação de comprimentos ali, uma regra de 3. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar um videozinho para você ver direitinho. Esse vídeo é bacana, você vai entender bem como é que funciona. Então vamos lá. Suspensão dependente, tem um eixo, essa daí é a independente e essa é a semi-independente. Calma, que esse vídeo agora vai passar em câmera lenta. Você está vendo aí que na dependente, quando uma roda sobe, a outra se inclina? Então ela vai subir, ela subiu uma, a outra ela inclinou. Agora vamos para a independente. Você tem o movimento de uma roda que não afeta a outra. Esse desenho está um pouquinho exagerado, né? Porque esse agregado, o carro tinha que dar uma inclinadinha, mas esquece. E aí você tem a semi-independente. Você está vendo que uma roda sobe e o efeito sobre a outra é menor. Então esse é um eixo, né, de suspensão semi-independente. Você está vendo que tem os braços e a união entre os dois é mais ou menos no meio. Está vendo? Então quando você mexe uma roda, ela altera um pouquinho a posição da outra, mas menos do que no eixo rígido, ou seja, na suspensão completamente dependente.